Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lighting-Bits e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como manusear e como utilizar o editor de atributos. Bom, inicialmente vamos precisar da janela de editor de atributos, então nós podemos utilizar essa daqui, redimensionar a janela do Capture Visualizer para que não fique na frente dele, ou posso também vir aqui em abrir janela de ambiente de trabalho e procurar por editor e aí vai aparecer o editor de atributos. Bom, com ele selecionado, dentro da minha tela, eu vou colocar aqui também dois palettes. Um palette de cor e um palette de position, por exemplo, mas nós podemos utilizar isso para qualquer um dos atributos. Então eu vou colocar aqui também como cor, vou colocar aqui no canto, e também um para position, então posições. Também vou colocar aqui em cima. Ok, agora eu modifiquei a minha vista, vou salvar aqui esse novo workspace. Clico aqui, vou chamar aqui de editor. Certo. Dessa forma eu posso agora selecionar meus aparelhos e as opções começam a aparecer aqui no editor de atributos de acordo com o atributo que eu selecionar aqui no canto. Tem essa barra de rolagem para que eu possa selecionar atributos que estejam mais para baixo aí. Certo, então por exemplo aqui eu consigo controlar a intensidade dos meus fixtures selecionados. Posso selecionar os dois também, não tem problema. Vou dar um locate para eles voltarem para a posição inicial. Ok. Então eu consigo manusear aqui a posição dos meus aparelhos, por exemplo. A partir daqui eu tenho algumas facilidades. Por exemplo, vamos supor que eu quero dar um lock, trancar o pan do meu aparelho e mexer apenas no tilt. Assim eu posso desviar tranquilamente o meu mouse e não vai envolver o pan do meu aparelho, apenas o tilt. Ou eu quero travar o tilt, liberar o pan e fazer um fan no pan, por exemplo. Também é possível fazer dessa forma utilizando o meu editor de atributos. Aqui eu tenho a opção de cores, onde eu posso utilizar o disco de cor do meu aparelho, ou eu posso selecionar o Color Mix, onde eu posso utilizar o Color Mixer aqui, também a seleção via Channel, ou HLSI, RGB, CMY. Bom, selecionar da forma que eu quiser, a cor que eu quiser nos meus aparelhos. Então eu consigo manusear aqui todos os atributos do meu aparelho. O zoom, por exemplo, se eu clicar em cima eu consigo arrastar para um lado e para o outro, aumentando e diminuindo o zoom. Claro que eu sempre posso também utilizar a própria barra de atributos que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu posso utilizar o P, que é de Position, e utilizar para manusear o Pan e o Tilt. Então, Tilt, meu aparelho, utilizando a roda do meu mouse, ou girando aqui o encoder virtual que eu tenho. Então, Pan e Tilt aqui. Ok. Também o Color, posso também utilizar o próprio encoder do console. Da mesma forma, eu posso utilizar aqui as nossas rodas de encoder, nossos encoders para poder manusear os atributos. Então também, utilizando o Attribute Editor, eu ainda tenho a facilidade de poder ver os gobos que o meu aparelho possui. E eu posso utilizar as informações para poder criar aí diversos palettes, diversas configurações aí para os meus aparelhos. Então eu vou dar o Clear, vou selecionar os meus aparelhos, apertar o Locate. Então agora eu vou, por exemplo, salvar algumas cores. Então eu seleciono aqui o Color Mix e vou colocar aqui, por exemplo, a cor branca, que já está no meu aparelho. Então eu vou colocar aqui simplesmente a cor branca. Clico uma vez, posso dar o nome para ela ou clicar a segunda vez e ele já vai colocar para mim aí um símbolo, indicando a cor dos meus aparelhos. Posso colocar aqui o vermelho, posso utilizar outros métodos também. Eu quero colocar, por exemplo, o verde e assim por diante. Bom, lembrando, pessoal, existem alguns tipos diferentes de pallets dentro da Titan. Então, quando o pallet vem com o GS, por exemplo, é porque ele é global e shared. Ou seja, global, ele pode ser utilizado em qualquer aparelho que possua o atributo, e shared para todos os aparelhos que são do mesmo tipo, ou seja, para todos os megapoints que eu tenho selecionados, isso vai servir. Então, se eu salvo para um ou para vários, não faz diferença no caso do megapoint, que é o mesmo modelo. Então, por exemplo, posso selecionar apenas um megapoint, colocar um locate, colocar, por exemplo, aqui uma cor magenta, clicar uma vez, colocar o nome que eu quiser, se eu quiser, clicar outra vez para poder salvar, vou dar meu clear, selecionar todos eles, locate, selecionar o magenta, serve para todos os meus megapoints, certo? Agora eu quero salvar, por exemplo, também algumas positions, vou colocar aqui em position, vou fazer o seguinte, eu vou colocar os aparelhos para trás, aqui, ok. Vou travar o tilt dele, vou deixar o pan em fan e vou abrir ou fechar o fan da forma que eu quiser. Por exemplo, assim.
Vou querer agora salvar essa posição. Vou querer também, vou soltar o lock do tilt, vou colocar um lock no pan. Vou subir o tilt dos meus aparelhos. Vou fazer uma outra posição aqui qualquer, por exemplo, volume para cima. E aí eu já tenho duas posições. Então eu posso clicar duas vezes, ou clico uma vez, ele vai ficar vermelho, coloco o nome que eu quiser, uma imagem, ou também escrever um nome diferente para a legenda do meu pallet e salvar o meu pallet onde eu quiser. Vou dar o clear. E aí quando eu quiser novamente utilizar esses pallets, basta selecionar meus aparelhos. Eu tenho que colocar uma intensidade, então eu posso utilizar tanto o locate, né, caso eu queira voltar para a posição original, quanto também a opção do at, né? Então se eu coloco o arroba e um zero, por exemplo, os aparelhos vão com a intensidade para zero. Se eu coloco um arroba e um 50, depois eu aperto Enter, meus aparelhos vão para a intensidade de 50%. Se eu clico arroba duas vezes, eu tenho os aparelhos a 100%. Coloco agora uma posição e uma cor e pronto. Eu tenho aí alguma coisa já no meu palco, alguma cena montada no meu palco, tá bom? Bom, como vocês podem observar, os nossos palettes de position têm um N. Esse N ele é exclusivo para os aparelhos selecionados no momento da gravação. N significa normal. Então, o N ele vai ser aplicado, por exemplo, para os palettes de position, que depende também da distância do aparelho até o local onde a luz dele vai ser projetada. Então, ele depende também do posicionamento espacial desse aparelho. Por isso que ele recebe um pallet normal e não um global nem um shared. Tá bom? Certo, então, ó, como vimos, nós podemos manusear aqui os atributos da forma que a gente quiser, utilizando tanto a barra de atributos, quanto aí também, né, o nosso editor de atributos. Então, vou selecionar aqui da forma que eu quiser, eu posso colocar meus atributos aqui, utilizando tanto a barra quanto o editor. Certo, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau.